Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6. Atos 17, versículo 6. Quem for encontrando, glorifica Jesus. Vamos lá. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason em alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Em outra tradução diz assim, a sua Bíblia é NBV, Bispa Ana? A sua Bíblia é NBV? NBV? É viva. Isso. O que está escrito da senhora aí? Atos 17, 6. Deixa eu ver. Arrastaram Jason e alguns dos outros crentes e levaram diante do conselho. Paulo e Silas viraram o resto. Versículo 6. Incluindo-se aqui. Aqui, ó. A Bíblia NBV, ela fala assim, ó. Como não encontraram os dois lá, em lugar deles arrastaram Jason e alguns dos outros crentes. Então a palavra crente tem na Bíblia, viu? Tem gente que não gosta de ser chamado de crente. Olha lá. E levaram diante do conselho Paulo e Silas, viraram o resto do mundo de cabeça para baixo. Viraram o mundo de cabeça para baixo. Quem que virou o mundo de cabeça para baixo? Duas pessoas cheias do Espírito Santo. Ele está dizendo, esses caras estão transtornando a nossa vida. Pregando, falando de um Jesus, mas dois homens, não é uma multidão, dois homens, mexeu com Tessalônica, dois homens, cheios da presença do Espírito de Deus, os homens mesmo, eles confessaram, esses caras, tem algo esquisito neles, eles viraram tudo de ponta cabeça, quer dizer, eles estavam falando de Jesus, pregando o evangelho vivo, e os judeus, aquelas pessoas que estavam ali, começaram a ouvir, começaram a gostar, e aqueles religiosos começaram a falar, opa, peraí, esses caras estão atrapalhando nós aqui, esses caras estão transtornando, ou seja, estão virando tudo cabeça para baixo, está bagunçando, de fato não estão bagunçando. Então você veja, quando uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela tem a presença do Espírito Santo na vida dela, ela não é mais a mesma. Não tem como. Não há possibilidade de a pessoa continuar o mesmo. E uma pessoa que ela é cheia da presença de Deus, aonde ela chega, a presença do Espírito vai junto. Então há mudança naquele lugar. Tem pessoas que chegam perto de você, você sente uma presença negativa, uma presença ruim, né? Uma pessoa pesada. Mas tem pessoas que você está conversando, você sente algo leve, você sente a presença de Deus. Agora você veja, dois crentes convertidos,
cheio do Espírito Santo, 2 pessoas mexeram com uma cidade. E por quê? Muitas vezes, você vê dificuldade das coisas acontecerem na tua vida. O que será que está lhe faltando? Quando eu tenho essa presença de Deus na minha vida, ou seja, eu não sou mais o mesmo. Nós podemos ver que nós somos ou ovelha, ou também somos como pomba. Nós não somos mais como o porco que gosta de se revolver na lama, na imundície, ou o corvo que gosta de comer somente resto, carniça, somente coisa que não podre. A ovelha, animal limpo. Quando é a ovelha, nos tornamos uma ovelha de Jesus, nós não queremos mais em lugares que tenha sujeira. Eu não aceito mais coisa suja dentro de mim. Mas o porco não. A Bíblia diz que quando a pessoa sai da presença de Deus, Pedro fala que a porca voltou a revolver na lama, ou seja, voltou para a sujeira. E se eu realmente tenho o Espírito Santo na minha vida, eu não tenho 2 senhores, eu tenho um Senhor só, que é Cristo. Lembra que Noé, para saber se as águas do dilúvio tinham baixado, ele mandou primeiro o quê? O corvo. Tem um momento que o corvo não volta mais. Por que ele não volta mais? Porque ele encontrou o quê? Carniça. A pomba não. A pomba foi e voltou. Depois ela foi de novo, trouxe um ramo. Você veja que interessante, a pomba também não gosta de sujeira. Não tem como eu dizer que eu estou cheio do Espírito Santo, se ainda eu estou envolvido com coisas que não é de Deus. Escute uma coisa, nós não podemos brincar com aquilo que está dentro de nós. Brincar com o Espírito Santo é perigoso. Não tem como uma pessoa dizer, hoje está orando em línguas estranhas, ou está falando nas coisas de Deus, e amanhã ele é outra pessoa. Não tem essa possibilidade. Não tem 2 senhores dentro dela. O que habita dentro de um servo de Deus é o quê? Fale bem alto comigo, Espírito Santo. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Olha o que está escrito lá. Vós, porém, não estáis aonde? Fala comigo, na carne, mas no Espírito. Qual Espírito que é aquele ali? Toda vez que você vê a palavra Espírito em letra maiúscula na Bíblia, é Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se eu tenho o Espírito Santo, isso vai externar na minha vida, sim ou não? Lembra que Jesus falou para todos os discípulos, ficai aonde? Aonde? Jerusalém. Do alto, vocês vão ser, como? Fala comigo, revestidos. Então, para aí, não é vestidos. Eles vão ser revestidos. Aquela parede, é uma parede comum. Aí chega lá, vamos colocar piso na parede? Vamos. Então eu vou revestir aquela parede. Então algo já tinha neles, mas vinha um revestimento maior. Vou falar de novo.
já tinha uma glória neles, mas só que Jesus diz: agora vocês vão ser revestidos. É como se é um casaco sobre a camisa. Quem está aqui comigo? Então isso significa revestidos. Fala assim comigo: eu quero ser revestido desse poder nessa noite. Isso é a palavra revestido. Então nós estamos aprendendo algo muito importante. Veja comigo aí mesmo em Romanos, agora capítulo 7. Eu quero ler com vocês o versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim que eu detesto. Olha o 16. Ora, se eu faço o que não quero, consinto que a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Olha, se eu faço o que é errado, continuo com ainda, eu estou vivendo no quê? Na lei. Estou sendo religioso. Quero fazer o bem. Quero ser uma boa pessoa. Eu não quero ser mais o mesmo. Mas acabo fazendo o que é errado. Eu quero ser diferente. Eu não quero ser mais o mesmo. Agora veja. Paulo está dizendo assim: essa batalha acontece para quem realmente entendeu o que é nascer de novo. Só que aqui ele está dizendo assim, olha, ele está dizendo, só que eu estou numa guerra. Eu não quero ser esta pessoa que quero fazer o bem e pratico o mal. E muitos falam assim: agora eu vou viver só para o Senhor. Agora eu só vivo para Jesus. Mas muitas vezes, esta pessoa, ela não está vivendo no Espírito. Ela está vivendo debaixo de uma lei. Ela está empregando sua própria força. Ela está fazendo força para ser melhor. Força para ser melhor. E ele está dizendo assim: até tento, mas aquilo que eu queria fazer eu não faço. Então Paulo está dizendo assim: olha, se eu falo que eu sou de Cristo, sou de Jesus, mas acabo fazendo o que não é bom. Se eu falo sempre, eu vou mudar, eu não vou ser mais esta pessoa, não vou ter mais esse comportamento, não vou falar mais essas coisas, não vou ter práticas que eu tinha do passado, mas chega, você não faz. O apóstolo Paulo estava dizendo assim: muitas vezes você está tentando vencer a velha natureza, só que você está tentando vencer a sua velha natureza na força. Por isso que muitos lá na frente acabam desistindo. Porque o que habita dentro dele, o Espírito, se não houver uma busca dele, esse Espírito, ele vai o quê? Apagar. Ele vai começar a apagar dentro da pessoa. Por isso que se você vê, muitas pessoas assim, a pergunta que muitos fazem: qual é a sua religião? Ah, eu sou evangélico.
Poxa, mas você é evangélico e faz essas coisas? Nossa, você é evangélico e fala desse jeito? Uma pessoa que não está na igreja, uma pessoa que muitas vezes não segue nada, ela sabe que o crente, qual o comportamento que ela tem que ter. Ela sabe qual o comportamento do crente. Porque eu disse aqui ontem, no culto, não sei se foi pela manhã ou à noite, que nós lemos o Evangelho, mas quem está lá fora lê a nossa vida. Nós somos Evangelho para os outros. E qual é a leitura que as pessoas estão fazendo de nós? Qual a leitura que os outros fazem de você? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, eu estou tentando me livrar da velha natureza, mas eu estou fazendo isso e empregando o quê? Força. Eu preciso, espera aí. Quantos que às vezes era para orar não ora? Quantos que é para estar na igreja não está? Quanto que é naquela hora ter uma entrega não tem? Eu fui batizado com o Espírito Santo com 6 meses de conversão, querido. 6 meses de conversão. Isso não é para minha glória, mas foi algo muito rápido. 6 meses. Eu lembro que o pastor colocou a mão aqui, e naquele momento eu caí no chão, mas pelo poder, já não estava mais endemoniado naquele tempo, já estava liberto da legião. Eu lembro que começou a queimar aqui dentro, porque aqui é o ventre, aqui por onde entra a vida. Então aqui que o pastor começou a ministrar em mim. E quando por isso que quando uma pessoa, por exemplo, ela fica, você está orando com ela, aqui a gente não tem esse negócio de ficar cai, entendeu? Mas pode acontecer de uma pessoa cair. Ah, mas tem um cair no espírito? Bom, se a pessoa cai no espírito, ela tem que levantar outra pessoa. Tem muitos que falam que caiu no espírito, mas continua do mesmo jeito, não mudou nada. Então, para mim saber se aquela pessoa que caiu ali, naquela hora, se ela caiu pelo espírito, pela carne ou endemoniada, é só colocar a mão aqui. É só orar aqui. É só colocar a mão aqui. Aqui é onde entra a vida. Você colocou a mão aqui, pronto. Se é o Espírito Santo, a pessoa, pum, ali ela começa a falar em mistério. Se não é, é o inimigo que está lá dentro, na hora, vai para fora. Guarda essa dica para você. Posso ouvir amém na igreja? Então deixa eu falar aqui para você. Pensa bem comigo. Tem cristão ou crente que por um tempo que ele está na igreja, ele está sendo muito bem sucedido na sua vida espiritual. Mas de repente, ele está indo bem, pum, cai. Volta de novo. E o que é isto? É aquela pessoa que falou assim, não largo mais de Jesus, não quero mais ser a presença dele, ok? Só que a primeira que vem, guerra, primeira situação, você explode, você arrebenta tudo e você cai. Por quê? Porque até hoje você está tentando servir a Deus pela força, mas não pelo Espírito. Por isso que a igreja de Jesus tem que falar mais sobre o Espírito Santo. Posso ouvir amém na igreja? Então que o senhor vai falar do Espírito Santo só hoje então? Não, vocês vão ficar 7 segunda-feira comigo aqui em busca do Espírito Santo. Nós vamos buscar o Espírito Santo aqui como nunca buscamos neste lugar. Eu não sei o que vai acontecer a partir dessa segunda-feira que vem, que nós vamos aqui buscar este revestimento. Fala assim comigo, revestimento. Chega, irmão, chega de servir a Cristo pela força, chega de servir a Jesus na marra, tem que toda hora alguém ficar falando, ai, ninguém me visita. Não precisa, irmão, não é isso. Tudo bem, é legal ser visitado por alguém, por um irmão, mas não é isso que muda a vida de alguém, não é isso que te torna mais crente. Ah, eu passei perto do irmão, ele nem me cumprimentou, mas de repente ele nem te viu. Ou crente dodói, ele não veio. Fala para o teu irmão assim, ele não veio.
Amém, queridos? Tá bom. Então veja, o Senhor, Ele quer manifestar os seus dons na nossa vida, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, abra comigo. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Olha o que está escrito aí. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios do mundo, não tinha entendimento, eram pessoas naturais, não viviam o sobrenatural, conduziam-vos aos ídolos, mudos, segundo ereis guiados. Por isso eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, afirma anátema. Por outro lado, Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito, que é o Espírito Santo, é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Olha o versículo 7. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Quer dizer, o batismo com o Espírito Santo não é para me engrandecer, não. Para me achar o melhor. Para mim me achar o mais poderoso. Nada disso. Se eu sou batizado com o Espírito Santo, tem algum fim proveitoso. Deus não quer me batizar com o Espírito Santo para ficar sentado na cadeira. Tem um fim para tudo isso. Deus não quer te batizar com o Espírito Santo para ficar do mesmo jeito. Então vamos lá. Versículo 8. Olha que legal. São 9 dons. Porque a um é dada, mediante o Espírito, o quê? Palavra de sabedoria. A outra, a palavra do conhecimento, ou da ciência. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outros, no mesmo Espírito, dons de curar. Versículo 10. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, que eu vejo um dos dons muito importantes na vida do crente, discernimento do Espírito. Você veja que o Espírito, ali está em letra maiúscula, mas na Bíblia está minúsculo. E a um, variedade de línguas. E a outros, capacidade de interpretá-las. E o 11, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-os como lhe apraz, a cada um individualmente. Opa! Deus sabe o que realiza ou distribui sobre a vida de um e de outro. Agora, você quer ver o tipo de espírito que a pessoa tem na vida dela? Me pergunte qual. Não, qual não, como?
Se ela é uma pessoa que quando perde a graça, a ira vem para fora, o rosto fica com o rosto irado, ela não tem Espírito Santo. Porque a prova que nós passamos, humilhação que nós passamos, ou a vergonha que passamos, mesmo servindo a Jesus, não pode mudar o meu externo. O que está dentro de mim, manifesta aqui, no meu semblante. Se eu tenho o Espírito Santo, como Estevão, primeiro diácono da igreja e o primeiro mártir, lembra em Atos 7, quando aqueles judeus começavam a atacar pedras nele, seu rosto cheio de ira, por quê? Tinha inveja. A pessoa invejosa, ela não tem o Espírito de Deus. A pessoa que gosta de uma briga, ela não tem o Espírito Santo. Vai desculpar. Porque se eu não posso dar lugar à ira, dar lugar à ira é o quê? Todo mundo tem seu dia de, meu Deus, né? Mas o que não pode dar lugar, ou seja, a ira vir para fora. Se os judeus, o rosto deles mostrava um rosto cheio de ira, é alguém que estava vazio de Deus. E Estevão, tomando pedrada, não de longe, de perto. Então aprenda uma coisa comigo, só vão ferir você, pessoas que estão perto de você. Por isso que dói, quando você é traído, quando alguém que você vestiu, fez de tudo, cuidou, e de repente levanta o calcanhar contra você e te atira a pedra. Por que dói? Porque estava perto. Quem está longe, se atirar a pedra, não dói. Por que essa pedra machucou Estevão? Porque eles estavam perto de Estevão. E quando eles atiravam pedra em Estevão, eles diziam, olha o rosto dele, parece como o de um anjo. Fala assim comigo, as lutas, as afrontas, as humilhações, as traições, não pode mudar quem eu sou em Cristo Jesus. Não pode. Eu posso ficar triste? Sim ou não? Ou eu vou ficar sorrindo? Manda pedra. Você vai falar, nossa, que legal, mais um me traiu. Oh, glória! Você vai fazer isso ou não? Ô, irmão, pelo amor de Deus, né? Você não vai dar glória a Deus, mas você também não vai sair amaldiçoando a vida de ninguém. Mas nós vamos colocar para fora o que nós temos nessa hora. Você vai saber o tipo de nível espiritual que você tem quando você é confrontado. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, aquilo que eu queria fazer eu não faço. É na hora do confronto que nós sofremos de alguém, mas eu tenho razão. Não, irmão, você pode ter razão em um monte de coisa. Mas é importante você entender que é melhor você ser feliz do que você ter razão. Razão, tem gente que tem motivos para ter razão em muita coisa. Só que a razão tem feito muita gente perder. A razão tem feito muita gente perder o melhor na vida dele. Então vamos dizer, você é cheio da presença de Deus. O inimigo vai fazer o que com você? Ele vai te tentar. Até você ceder. Eu sou crente, mas não sou bobo. Não existe isso, querido. Apóstolo, você fica bravo quando alguém te trai? O que você acha? Olha para mim. Olha para minha carinha linda aqui. O que você acha que eu tenho vontade de fazer? Vai lá. Não fica amaldiçoando ninguém não, querido. Eu aprendi com Deus nesta hora, é ficar quieto como Estevão ficou. Pedrada dói. Como dói, hein?
e a pedrada é quem está perto. Só que nós temos que aprender uma coisa: o mesmo que abre a ferida é o mesmo que fecha, que é Jesus. Tem coisas que é necessário te acontecer para você saber quem estava com você. Tem pessoas que vão tirar pedra em você, você vai dizer: puxa, justo você, é bom você saber, porque era bom você saber quem estava levando dentro da sua casa. Assim você aprende a saber orar mais quem você coloca lá dentro. Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos que prestar atenção aqui. O apóstolo Paulo está dizendo, olha aqui, todos nós podemos ter esses dons espirituais, e os dons são diversos, mas este dom é para um fim proveitoso, para alguma coisa será usado. Vamos dizer, quando eu servia aos espíritos, que não era um só, então desde a minha infância, eu já tinha visão. Eu tinha visão e ouvia falar. Então, a minha mãe, ela sempre fala: nossa, desde quando você era criança, você já era forte. Eu falei: não, mas não é que era forte, já era forte. Eu falei: não, mãe, não é forte, não existe isso, era forte. Já tinha isto, só que aquilo que eu usava para o mal, Deus transformou para usar que é para Ele. Posso ouvir amém da igreja? Então, aquilo que eu fazia, aquilo que eu enxergava no mundo espiritual e ouvia, mas só que eu não tinha um entendimento profundo disso tudo, que eu achava certo. Porém, depois me converti e fui aprendendo com Deus. Aqui você veja que o apóstolo Paulo vai dizer algo importante para aqui e para você. Quer ver? Olha, veja só, ele fala comigo assim, ele fala na Bíblia, fala assim: dom da sabedoria. Fala comigo, dom da sabedoria. Então você vai ter o dom da palavra da sabedoria. Veja, tem coisas que muitas vezes, como palavra de sabedoria, não é de inteligente. É muito diferente de alguém que não tem o Espírito Santo. Veja, alguém que quer um conselho, vem pedir um conselho para mim. E tem coisas que vêm me perguntar que eu nunca vi isso na minha vida. E a palavra de sabedoria, que é quase como uma profecia, algo do futuro que você está liberando, que você está entregando àquela pessoa, é aquilo que ela não tem entendimento. E aquele que tem o dom da sabedoria, ele tem na vida dele a revelação daquilo, que vem da onde? De Deus. Coisas que o homem natural não consegue. Mas quem está no nível sobrenatural, ele não vai dizer: vai orar para ver o que Deus tem para você. Quem recebe o dom da sabedoria, ele, muitas vezes, uma das coisas que eu e a bispa amamos fazer é gabinete pastoral. A gente não vem na igreja aqui só para pregar. Durante o dia nós estamos aqui. 3 vezes por semana nós estamos aqui o dia inteiro atendendo, fora às vezes à noite, fora às vezes visita que fazemos. Só que muitas vezes as pessoas chegam até nós e fazem perguntas, e para aconselhar aquilo, quando a pessoa está falando, eu somente estou ouvindo no Espírito, e pedindo para Deus: me dê sabedoria para aconselhar.
dom da palavra de sabedoria. Coisas que não é normal. Por exemplo, um sonho. Um sonho, muitas vezes, a pessoa chega e conta um sonho para mim, que é um sonho que parece, meu Deus, eu estou numa situação complicada. Sabedoria. Então você veja que nós temos aqui, depois, o dom da palavra de conhecimento. Fala assim comigo, conhecimento. Algumas interpretações, se não me engano, a ARC é o da ciência. E este aqui é bem legal. Vamos dizer, quem que tinha esse dom da ciência? Daniel, que revelou o sonho de Nabucodonosor. Eliseu, em 2 Reis capítulo 6, ele avisou o rei de Israel que ele seria atacado. Olha que interessante. Jesus, com a mulher samaritana. Olha os exemplos aqui. E muitos outros. E agora nós estamos aqui falando algo aqui, ó. Jesus estava dizendo para aquela mulher samaritana o quê? O que ela tinha, e ela não havia contado para ele o que ela tinha. Se já tivesse 5 casamentos. Conhecimento. E também quem tem esse dom do conhecimento, que é algo que é revelado só para você, é interessante quando uma pessoa ela tem uma facilidade de aprender, de poder falar das coisas de Deus. E algumas pessoas ficam assim, mas, puxa, como que consegue? E muitas vezes tem coisas que ninguém fala para mim. Eu não sei se Deus me deu esse dom do conhecimento, mas tem coisas que as pessoas nem falam para mim, mas o Senhor fala comigo. E eu chego para a pessoa e falo assim, olha, está te acontecendo isso. Às vezes até o obreiro, chego até ele, chamo, quando eu mando um WhatsApp para o obreiro, falo assim, me procura depois do culto, ele fala que ele nem dorme no dia seguinte. Ele fala assim, quando eu chego para um pastor aqui, falo para ele assim, o bispo, eu quero falar com você amanhã depois do culto. Ele fala assim que ele passa a noite orando. Calma, irmão, não é assim. É que eles estão exagerados, eles estão esquisitos. Mas não é assim. E esse dom do conhecimento da ciência não é dado a todos. Não é dado a todas as pessoas. Agora veja, nós estamos vendo aqui um outro dom, que eu vou ter que parar aqui, tudo bem? Se vocês falassem, aí eu não parava, agora como ninguém fez, eu vou parar. Gostei, está fraquinho, mas gostei. Quero ver o bispo Volante falar. Fala para ele assim, fala. O A mineiro, esse A é mineiro. Ai, Jesus, fiquei até vermelho agora. Vocês gostam de bagunça, né, gente? Fala assim comigo, dom da fé. Fala de novo, dom da fé. Agora veja, esse dom da fé é algo fora do normal. Enquanto alguns falam, eu tenho fé, você vê aquela pessoa que mesmo passando aquela prova, ela está firme com Jesus. Esse é o dom da fé. Eu vi um vídeo muito legal, e eu acho que esse vídeo foi feito por inteligência artificial, mas ele é bem inspirador. Eram pessoas que trabalhavam numa fazenda, e tinha um senhorzinho no meio deles que é crente. E esse senhor, ele comia arroz com ovo todo dia, no almoço, e com a Bíblia na perna. E os outros do lado, os companheiros dele, tudo lá, carne, estilo meio picanha. Ele fala assim, que Deus é esse o teu?
Nós comendo aqui do melhor, você comendo todo dia arroz com ovo e com essa Bíblia do lado. Todo dia os caras zombavam dele. E ele com a Bíblia do lado. Aí o dono da fazenda disse assim: eu vou testar esse crente, ver se ele é crente de verdade. Eu vou dar um dinheiro a mais no salário de cada um. Agora eu vou testar a fé dele, o caráter dele. Ele chegou em casa, a esposa, muito simples a vida deles, a esposa chorando: olha, a nossa vida, nós estamos passando por um momento difícil. Ele pegava na mão dele e falava assim: amor, tenha fé, que Deus vai mudar tudo isso, que Jesus vai entrar com provisão, nós vamos cuidar do nosso filho, dessa enfermidade que ele está passando, vamos confiar em Deus, meu amor, eu tenho fé nele. E você via ele orando junto com a sua esposa. Esse é o dom da fé. E quando ele abre o envelope, ele vai contar o dinheiro do salário. Tinha R$800 a mais. Os outros falam assim: eu já até comprei picanha, eu já até comprei algo novo, comprei isso, comprei aquilo. O patrão acho que se enganou, mas eu já fiz a festa. Quando ele contou, ele olhou para a esposa e falou assim: amor, o patrão mandou dinheiro a mais, eu vou devolver. Quando ele devolve o dinheiro para o patrão, falou assim: patrão, eu vim até aqui devolver o dinheiro. Que dinheiro? Ele falou: não, o senhor mandou o dinheiro a mais no meu salário. O patrão olhou para ele e falou assim: parabéns, você é crente de verdade. Eu coloquei dinheiro a mais para todos, foi proposital, para saber se realmente você é crente. Por causa da sua atitude, a partir de hoje você é gerente da fazenda e o seu salário vai aumentar 5 vezes mais. Será que você tem este dom da fé? Tudo está dando errado, nada está batendo, a conta não fecha. Parece que a promessa está indo para cá e você está indo para cá. Mas você está dizendo: não desisto. Mas estão te dizendo, você fica sabendo, eu falo para você, o inimigo sopra no teu ouvido: se eu fosse você, desistia. Se eu fosse você, parava. E você não para. Quantas vezes eu já ouvi dizer, eu ouvi de uma pessoa: será que o seu Deus que você serve vai fazer mesmo o que você está dizendo? Eu falei: olha, se ele quiser fazer, ele faz. E se ele não quiser fazer, ele para mim continua sendo quem ele é: Deus. Pastor, se eu fosse você, parava de pregar. Vale a pena? Olha a luta que você está passando, olha o que você está vivendo, você e sua família. Eu falei assim: eu não estou aqui pelo que o povo possa me entregar financeiramente, eu estou no altar pregando porque eu amo servir este Deus. Falei assim: olha, o senhor entende de empresa, fé, eu tenho fé num Deus que nunca vai me deixar faltar nada. Isso é o dom de fé. Fala assim comigo: o dom da fé. Fala de novo: o dom da fé. Você pode aplaudir Jesus? Agora veja comigo, nós falamos sobre fé, e agora no versículo 9, na parte B, existe o dom de cura. Fala assim comigo: o dom da cura. Veja, este dom da cura, nós podemos ver aqui que tem alguma coisa diferente aqui. Coloca para mim de novo aqui, esse dom de cura. Nós estamos vendo aqui que Deus fala que tem o dom da palavra de sabedoria, do conhecimento, da fé e o dons de curar. Olha o que está escrito lá: dons.
Não está escrito dom, está no plural. Então quer dizer que esse dom, ou dons de cura, são todas as espécies de enfermidade. Que aquele que recebeu e ele vai orar com o dom da fé, seja qual enfermidade seja, dons de cura. Isso é o dons de cura. Deus não deu o dom só para você orar por uma determinada tipo de enfermidade. São dons. É o dom que está em plural. É a Bíblia dizendo assim, que eu e você podemos receber este dom, e qualquer um que chegar até nós, enfermo, seja qual a enfermidade, aquela pessoa pode ser curada. Mas um erro que muitos profetas cometem, quando a pessoa não é curada, ele fala: você não teve fé suficiente. Aquela mulher que andava encurvada 18 anos, ela foi curada porque Jesus liberou uma palavra de cura? Ou porque ela teve fé suficiente? Irmão, uma pessoa pode ter fé nenhuma, mas quem está orando, recebeu os dons de cura, ele vai liberar sobre aquela pessoa. Aí a fé dela passa a ser aumentada. Os 10 leprosos saíram andando, eles foram curados andando, não na hora, mas eles receberam o quê? A palavra. Então não tem esse negócio, a pessoa tem que querer, é claro. Você vai orar por alguém e você vai falar assim: mas eu não quero que você ore. Aí é a mesma coisa que você orar pela pedra. Mas aqui nós estamos falando algo que este tipo de dons, que é o dons da cura, o propósito disso não é eu colocar no meu currículo, no meu Instagram, e colocar lá: pode me chamar na sua igreja, que eu também tenho dom de cura, dom de profecia, errado. Isso não é meu, isso está emprestado. Isso foi concedido através de quem? Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas pode ser que você não recebeu dons de cura. Mas só que muitas pessoas, quando recebem os dons de cura, ela começa a cobrar para poder fazer essa oração, como se fosse dele. Não, está errado completamente. Os dons que Deus nos dá não tem valor. Não tem, não existe. Só que uma das coisas que eu posso dizer para você, que esse dons de curar, alguém pode receber aqui. Mas não significa que toda pessoa que você colocar a mão, a pessoa vai ser curada. Mas tem lugares que Jesus foi orar, pessoas levaram todo tipo de enfermo e todos foram curados. Tem lugar que pessoas foram levadas, um só foi curado. O coração estava duro, fechado. O coração não acreditava. Meio que não estava com o coração aberto para receber o que Deus ia fazer. Amém, queridos? Apóstolo, como é que eu sei que eu recebi os dons de cura? Primeiro, sua vida tem que estar em ordem, né? Com Cristo. Aí este templo aí tem que estar jóia. Tem que estar totalmente habitado pelo Espírito Santo, né? E também, muitas vezes pode acontecer: puxa, senti minha mão esquentar, palma da mão, parece que está acontecendo algo aqui. E já aconteceu isso comigo. Eu senti a palma da mão esquentar. Mas não significa que vai ser com todos, vai ser assim. Mas tem pessoas que literalmente Deus deu os dons de cura, realmente, ele só ora
Maravilhas acontecem naquele ambiente. Lembra de os apóstolos, na época, o que acontecia? Eles tinham dons de cura, paralítico, lenço. Somente o lenço que levava a pessoa já era curada. Aí começaram a usar lenço por aí. O avental dos apóstolos, somente o avental passava perto, pronto. Um monte de pastor começou a usar avental. Que isso? Nós não temos que fazer isso. Só que nós não podemos esquecer que o Espírito Santo não cessou. Ainda ele continua no meio da igreja. Só que muitas vezes não está acontecendo como acontecia na igreja primitiva, porque o coração das pessoas fecharam muito. Está muito fechado. E Jesus está trazendo nós hoje aqui, nesse último dia dessa ministração, mas vamos continuar em busca do Espírito Santo, e eu creio que vai acontecer muita coisa aqui nesta igreja. Fala assim: eu creio em nome de Jesus. Vamos lá, eu vou encerrar aqui, queridos. Operação, fala assim comigo, operação de milagres. Veja só, essa operação de milagres que acontecer, nós podemos usar como também, que não está incluído somente cura, mas vários tipos de milagre. Um exemplo, Jesus transformou a água em quê? O quê? Então, milagre. Então, essa operação de milagres, são vários tipos de milagre. A pessoa pode orar, pode acontecer algo sobrenatural, algo assim que nunca houve na vida da pessoa. Ele está orando aqui dentro, e você está pensando em alguém, e através daquele homem orando, aquela pessoa orando, aquela irmã, aquela pessoa pode ser alcançada. E esta operação de milagres, também, lembra quando Pedro andou sobre as águas? Jesus estava andando sobre as águas. Lembra da multiplicação dos pães e peixes? Operação de milagres. Então são vários tipos de dom que eu posso. Por exemplo, eu recebi o dom de operação de milagres. A pessoa chega e me fala assim: apóstolo, queria que você orasse para que Deus abrisse uma porta. De repente, você ora, pum, abre aquela porta que ela não esperava. Pode acontecer. Pode acontecer. Não é o título que faz a pessoa que tem mais unção. Uma vez, Deus falou com um pastor de uma igreja, ele estava orando, e o pastor dizendo assim: Senhor, obrigado pela igreja crescendo, Senhor, tu tem sido tão maravilhoso. O Senhor falou assim para ele assim: meu filho, tudo bem, eu aceito a sua oração, mas sabe por que a tua igreja, a igreja que eu confiei nas suas mãos está crescendo? Senhor, fala comigo, pode falar, por quê? Ele falou assim: está crescendo, não é por causa de você. Lembra aquela senhorinha que fica sentada lá no fundo de coque? Ela fica todo o culto orando. Usa teu filho, Jesus. Abençoa a igreja, Jesus. Faz a obra na igreja, Jesus. Opera naquele lugar, Jesus. Aleluia. Então nós nunca podemos atribuir a nós o que está acontecendo. Pode acontecer um avivamento aqui em Jacareí? Pode. 2 pessoas colocou o mundo de Tessalônica cabeça para baixo. Um avivamento. O avivamento não é só a pessoa sair pulando, falando em mistério. O avivamento, quando chega naquele ambiente, é conversão em massa. É conversão que acontece assim, o lugar treme. O povo não está querendo, se preocupado se tem luz na igreja, se não tem, se tem ar-condicionado, não tem. O povo está querendo se jogar no chão e buscar a Deus. E ele não está preocupado, ele tira até o relógio, ele nem está preocupado com o celular, ele vai ficar, eu quero ficar no templo adorando. Avivamento. E nós acreditamos que Brasil vai ser o lugar que vai acontecer o avivamento perto do arrebatamento da igreja de Jesus. Fala assim comigo: eu quero viver este arrebatamento. Posso terminar? Não, estou perguntando se eu posso terminar.
Não, vocês não entenderam, gente. Eu estou perguntando, posso terminar? Bom, fala, pode. Ah, então eu vou terminar, mas... Ó, próximo. Discernimento de espírito. Eu tenho certeza que é um desses que você veio querer saber, né? Escuta uma coisa. O que é discernimento de espírito, apóstolo? Fala assim comigo. Discernimento de espírito. Capacidade de perceber o mundo espiritual. Por exemplo, você tem que tomar cuidado, que tem pessoas que às vezes você pensa que está orando em línguas estranhas, é o Espírito Santo, e não é, é demônio. Que não tem como uma pessoa falar em mistério, em línguas estranhas, rodar, e isso, aquilo, e leva uma vida toda torta. É uma vida, não tem como. Já aconteceu comigo, já contei aqui para vocês, comigo com a bispa, em uma visita. Uma pessoa, aparentemente, foi tomada pelo Espírito Santo, começou a orar em línguas estranhas, e o Espírito disse assim, o Espírito Santo falou assim, não sou eu que estou aí. Pode orar que não sou eu. Falei, demônio do engano. Quando eu falei isso, pum, na hora manifestou. E qual foi a ação desse demônio? Tentou intimidar a bispa, dizendo que ia até em casa mexer com meu filho. Só que na mesma hora, Deus deu para ela o quê? Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa. Na mesma hora, é sabedoria. A mulher que é briguenta, a casa que tem grito, tem berro, não tem sabedoria de Deus. A casa que só tem briga, xingando e falando coisas que não deve, não tem a presença de Deus. Escuta uma coisa. Você quer saber uma casa que demônio gosta de entrar? Me pergunte qual. Uma casa cheia de sujeira, bagunça, tudo quebrado. A pessoa quebrou a fechadura de casa. Poxa, já faz 6 meses. Depois eu arrumo. Vamos pôr um arame. O demônio ama essas coisas. Ele ama isso aí. Roupa jogada por todo lado. O vaso sanitário faz 10 anos que não limpa. Desculpa essa coisa chula que eu estou te falando, mas é incrível. O demônio ama isso. Ama. Gosta de bagunça, gosta de sujeira, coisa cheirando mal. Pessoas que gostam de acumular coisas que nem usa mais, coisas que nem usa mais. É fio velho, é tomada velha, é calota do carro que caiu, ficou só 2, guardou as 2. Vai que eu preciso, né? Para com isso, irmão. Né? É o umbigo do filho que caiu, o cara já tem 50 anos, está lá o umbigo guardado ainda, já virou papel. Pelo amor de Deus. Não joga lata fora não, eu posso precisar da lata. Não deixa a lata aí, eu posso precisar dessa lata. É garrafa que está um monte acumulando lá, joga fora a garrafa, pelo amor de Deus. E assim vai. No lugar onde eu moro, tem gente que vende biquíni usado. Eu falei, o que uma mulher está seminovo? O que uma mulher vai fazer com biquíni usado? Você ia usar, irmã? E nada, vai que a mulher nunca lavou na vida. Só lavou quando entrou no mar. Que bobeira que eu falei agora. Credo, que nojo. Vou até tomar água agora, me desculpa aí. Então veja, discernimento do Espírito. Eu tenho discernimento de ambientes. Você chega no lugar, você sente um cheiro esquisito. Você sente o ambiente, quando você tem discernimento do Espírito, você entra, aquele ambiente parece estar pesado.
você tem discernimento que ali tem espírito maligno. Eu já senti cheiro de bebida em volta da minha casa. O que era isso? Era o demônio do vício que estava ali, querendo trazer confusão. Eu já cheirei o ambiente da minha casa, a bispa nesse dia não, defumação. Falei, amor, olha o cheiro de defumação. Ela falou, não estou sentindo. Chamou o Mateus, também não estou. Falei, mas eu estou. Quando eu comecei a orar, repreendi esse demônio, mas, irmão, quase não tem mais pelo no braço. Mas o que tinha ficou arrepiado. Por quê? Era uma presença maligna. O que é isso? Discernimento de espírito. Quando eu tenho esse dom de discernimento do espírito, é somente olhar para a pessoa, eu já sei. Isso aí está bem habitada. Está complicado. Quem tem discernimento do espírito, muitas vezes, é somente ele olhar nos olhos da pessoa que ele já enxerga ali que aquela pessoa espiritualmente ela não está bem. Este dom de discernimento do Espírito, muitos crentes deveriam buscar, ou muitas vezes buscam batismo com o Espírito Santo, oração em línguas estranhas. Mas o discernimento do Espírito, ele é tão importante na sua vida que você tem discernimento de ambientes. Você tem discernimento de lugares. Você consegue perceber se aquela pessoa que está perto de você, se realmente é uma pessoa que realmente está com um pensamento bom. Mas infelizmente muitos não buscam isso. Quem tem discernimento de espírito, o pastor não precisa ficar falando para ela, isso é de Deus, isso não é de Deus. A própria pessoa que tem discernimento de espírito, ela sabe disso. Uma das coisas que o demônio tenta fazer é na igreja também. Você está aqui no culto, ele vai tentar tirar a sua atenção, ele vai tentar agir de uma maneira para que você não preste atenção. Não é que eu estou falando para alguém aqui não, mas quando nós temos discernimento de espírito, nós prestamos atenção em tudo que Deus está falando. Por exemplo, se você tem discernimento de espírito, você não aceita alguém vir até você falar mal de outra pessoa para você. Você sabe que não é Deus. Deus nunca vai fazer isso. Eu ministrei ontem com os pastores sobre isso. E um dia eu vou fazer uma ministração com vocês sobre isso também, isso é muito importante. Acho que é Lashon Hará que significa, né? Falar mal de alguém, essa palavra Lashon Hará significa para os judeus como se fosse homicídio. O pecado do homicídio, matar alguém. É tão grave, você não tem noção para Deus quando você fala mal de uma pessoa. É pior que matar uma pessoa. Pergunta para o teu irmão. Cuidado, hein, irmão. Só sai dessa boca coisa boa, hein? Fala assim, Jesus, unge minha boca. Põe a mão aí, irmão. Fala aí. Porque às vezes dá você tem vontade de pegar fazer isso, né? Jogar no liquidificador, bater. Vamos lá. Variedade de línguas e capacidade de interpretá-las. Vamos ficar de pé.